E os preços do boi gordo que vinham pressionados encontraram espaço para iniciar um movimento de retomada. Alguns fatores estão no radar, entre eles a movimentação do dólar. Nesta quarta-feira, a moeda americana chegou a superar já os 5,40 nos negócios deste 12 de junho, e isso vai impactando os preços. Na B3, os futuros do boi gordo também avançam. Quem nos ajuda a entender um pouco desse cenário e o que pode o mercado reservar aí para as próximas semanas diante desses fatores e de novos que estão aparecendo no radar é Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos. Gustavo, bom dia, é sempre um prazer ter você no Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. Eu que agradeço, bom dia a todos. Gustavo, temos aí um movimento de retomada para os preços do boi gordo já se desenhando, já bastante claro, ou ainda é cedo para dizer isso? Vamos lá. A parte boa é que a gente encontrou um piso do preço, né? No preço da arroba do estado de São Paulo, né? Que é a base Brasil. Então, a gente já vem trabalhando aí com a base de mínima atingida no 215, né? Com vários negócios realizados, só que já foram mais pontuais em relação ao preço 220. 220 ainda é um preço de balcão, que já vem aí ao longo de, vamos dizer assim, praticamente aí uns 20 dias já sendo negociado nesse preço. E abaixo disso aí ele passa já a se tornar muito, muito difícil de ter um recuo ainda maior. E aí vem a questão que a gente vem acompanhando de dólar saindo de já acima dos 5, hoje tocando 5,40, onde a gente tem uma arroba barata nível mundial. Nós temos aí os dados de exportação que ele vem se consolidando ao longo do tempo. 2024, se a gente anualizar isso aí, nós vamos ter uma exportação 13% acima de 2023, se a gente anualizar os dados até maio, né? 13% acima de 23, nós estamos falando que 2023 é recorde histórico em questão de volume exportado, né? E o que fez o boi cair nesse período aí de maio, nada mais foi do que oferta, né? Porque a demanda no preço aí que a gente vem rondando aí de R$ 220 na arroba, ele tem uma saída boa, né? Não é um lugar, não é um preço, um patamar onde ele para na gôndola. Tem uma demanda boa, há substituições até de outras carnes aí com menor valor para a carne, então o poder aquisitivo nesse patamar de 220 aí, ele roda bem. E então a gente pode dizer, e é o que a gente olha aí, olhando já a bolsa aí alguns dias atrás já, que já vem consolidando uma alta, é que nós estamos no fundo do poço e em algum momento aí a gente pode iniciar uma reversão de preço. Em alguns pontos do Brasil, alguns cenários, alguns estados pontuais ainda, a gente já vê até alguma recuperação de R$ 5 por arroba aí no preço do boi comum, que é o que a gente vem falando, que é o que vai dar sustentação para uma alta futura aí no boi, aonde o mercado interno, como a gente diz no nosso linguajar, o mercado interno atropela o mercado de exportação, ou seja, o mesmo preço do boi comum já sendo pago no mesmo preço de boi China ou exportação aí para alguns estados. Ainda há uma escala que não deixa a gente ver com clareza essa retomada dos preços, mas já é um patamar onde vai ser muito difícil equalizar e achar volume abaixo do 220 no estado de São Paulo. Gustavo, como é que esse cenário que você acaba de descrever para nós, ele se choca com essas escalas ainda bastante alongadas? O que continua justificando esse alongamento das escalas e ou qual a força disso para limitar esse movimento de alta? O alongamento das escalas é óbvio, né? Ou seja, há margem para saída e escoamento dessa carne, seja para o mercado interno ou mercado externo, né? Isso aí é óbvio, se não existisse esse cenário de margem, não teria por que a gente alongar tantas escalas, né? Só que a parte boa é que a gente já teve um cenário pior em relação às escalas. Então, eu acompanho muito a escala nível Brasil. E a escala nível Brasil que a gente estava acompanhando via o aplicativo ali, o Agro Brasil, que a gente acompanha mais o geralzão, né, em relação aos preços diários e escalas, e também tem o Datagro, que a gente olha um pouco as escalas também, é que a gente atingiu aí uma semana, 2 semanas atrás, aí um nível de 13,5 dias úteis de escala, nível Brasil. E hoje a gente já vem trabalhando com essas escalas aí em redução e não em aumentando ainda mais. Certo. Isso aí vai gerando e vai dando uma ideia de que nós estamos no fundo do poço em relação a preço para esse momento, aonde já passamos por seca em alguns estados, já houve escoamento desses animais de pasto,
já houve período de toque das fêmeas e abate de um número de fêmeas ainda maior, e a gente espera que daqui para frente esse número de fêmeas abatida e esse número de animais terminados a pasto seja reduzido, somado ao animal de confinamento, isso aí a gente vai equalizando essa oferta aí ao longo de julho até outubro. Ou seja, vai reduzindo a oferta disponível para o mercado e automaticamente vai havendo uma retomada dos preços, somado a esse dólar, que gera um poder aquisitivo aí de poder pagar mais pelo valor da arroba, devido a essa valorização atual do dólar. Gustavo, essa retomada dos preços, né? A gente está falando de uma. Você falou desses R$ 5 a mais por arroba, mas a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e você me sinalizava que o movimento pode, de fato, se escalando e encontrar um espaço para uma valorização ainda mais robusta, certo? Exato, porque como acontece no mercado, né? Só para a gente fazer uma leitura de tendências, ainda não houve essa melhora aí no geral no estado de São Paulo, nos preços. A partir do momento que você vai observando um estado pontualmente em determinada região daquele estado e de outro estado que já subiu R$ 5, aquele pecuarista que estava tendendo a vender e precisando vender, ou com tendência de vender o seu animal, com medo que na próxima semana o preço fosse ainda menor, ele retém esse animal. A partir do momento que ele retém esse animal e ele já não bota mais no mercado naquele determinado valor que é baixo, diminui a pressão. Diminuindo a pressão, a partir do momento que todos os frigoríficos percebem que a oferta reduziu e o preço tende a subir, o que acontece? Vem um e paga mais. A hora que vem um e paga mais, é como a gente diz, na hora que o boi está caindo, a gente é um gatinho para vender o boi, mas na hora que o boi está subindo, a gente é o leão. Por quê? Porque é automático, porque a tendência e o fundamento é que a partir do momento que a gente tenha um gatilho de alta, que suba R$ 5 por arroba, que é a alta hoje, a alta é de 5 em 5, e a queda também é de 5 em 5, né? Que ele sobe os R$ 5 aí de um dia para o outro, aquele cara que iria vender no 225 já não vende mais, aí já pede 230. A hora que chega no 230, que ele queria 230, ele quer o 235. Então, a partir desse momento, a escala começa a enxugar ainda mais e a oferta a ser retida na mão do pecuarista. Sendo que na hora da pressão que nós passamos aí, maio inteiro e nesse início de junho, essa oferta ela foi muito mais concentrada. A partir do momento que nós temos uma oferta muito concentrada e redução do animal disponível para o abate daqui para frente, a gente começa a ter uma negociação maior e com uma pressão altista, porque agora, nesse momento, quem dá o preço, a hora que o mercado vira, é o pecuarista e não mais o frigorífico, e aí ele tem que pagar aquilo que o pecuarista quer até onde ele tenha margem na operação. E com esse dólar em alta, a gente enxerga que existe uma margem na operação para que ele possa pagar um pouco mais a partir do momento que a oferta diminui. Bom, e você citou também essa questão da atratividade do Brasil, da nossa competitividade, portanto, que também vai aumentando na medida em que o dólar sobe frente ao real, né, Gustavo? E como é que está hoje a competitividade do Brasil neste mercado e quais são as possibilidades que ainda temos diante desse movimento de recuperação dos preços que está aí, portanto, no seu horizonte? Quando eu falo em alta do boi, eu acredito assim, como a baixa, ela foi também uma pressão forte, a alta também, a hora que ela vier, ela vai ser forte. A gente só não sabe qual é o prazo dessa alta. Por exemplo, vou dar um exemplo que já ocorreu esse ano. Ao longo de abril, nós estávamos trabalhando aí no início de abril, praticamente nos preços que nós estávamos hoje, 215 por 220 em São Paulo. No final de abril, a arroba estava sendo negociada a 240. Ou seja, é uma alta considerável, né? Num curto espaço de tempo. Do 240 de abril até hoje, nós estamos falando em mais aí 40 dias. Nós saímos de novo de 240 para uma pressão baixista para 215 de mínimo. A partir do momento que o boi virar, ele não vai subir só 5, 10 reais, ele também vai subir 15, 20 reais de volta. Aí não dá para a gente fazer uma previsão do quanto ele pode ir além disso, né? Porque aí nós temos questões de demanda, nós temos questões de margem, nós temos questões de vários pontos aí, e até de margem na operação do animal confinado, porque um animal acima de 240, 245 reais da arroba, isso aí nós vamos gerar uma margem sim na operação de animais confinados, e aí pode ser que gere uma oferta maior de animais terminados depois que esse preço se atingirem no físico, chegarem no físico. Né? Então é um ponto que eu acredito que se a hora que o boi começar a subir, ele não sobe só 5, ele vai subir de 15 a 20 reais no mínimo. Certo. Tá? E aí eu só não sei o quanto tempo isso vai durar. Quanto à exportação,
nós estamos falando aí de uma valorização muito grande do dólar nos últimos meses, né? Ou seja, o dólar, mesmo com o dólar subindo, o arroba continuou caindo. Por quê? Por causa da oferta nesse momento. Se a oferta recuar, automaticamente nós temos uma recomposição dos preços da arroba que gera um gatilho ainda maior para o valor da arroba. Então, ou seja, isso vai corroborar para uma alta maior, não só de 5, 10 reais, mas como 15, 20 reais a hora que ela vier. E em questão de valores da arroba, com um dólar, quanto mais sobe, como você bem colocou, mais barata a nossa arroba fica. E nossa arroba é a mais barata do mundo, né? Se a gente pegar um cenário de ciclo americano, ele está invertido ao nosso. Lá eles estão num período de alta do valor da arroba lá muito forte. Por quê? Porque eles abateram todas as fêmeas, porque a reposição lá atrás ficou ruim, eles abateram muitas fêmeas e hoje o número de fêmeas para recompor as suas escalas ela é muito baixa. Então, hoje a pressão lá nos Estados Unidos ela é altista, mas já num cenário de queda onde está havendo já essa recomposição das fêmeas aí do rebanho. E talvez a gente entre num ciclo que o nosso ciclo é invertido. Nós estamos abatendo muita fêmea desde 2023, 2024 muito forte e com queda no valor da arroba, né? Então eu acredito que nós estamos num patamar onde a gente pode considerar o piso aí, meio que o fundo do poço para os próximos anos. Então a gente vai trabalhar aí 220, 210 como piso da arroba e a partir do momento que o ciclo inverteu, ou seja, a quantidade de fêmeas disponível para o abate diminuir, nós vamos começar a ter uma valorização da arroba futura aí, ao longo dos próximos anos, 2025, 2026, 2027. Gustavo, essa movimentação das altas de hoje, por exemplo, na B13, os valores em que os contratos principais ali operam, como o junho, por exemplo, né, o mercado à vista ali nos R$ 225,20, uma pequena alta de 0,9%. O setembro com R$ 239,20. Essa diferença entre os contratos já é uma sinalização primária assim, desse movimento? Os meses mais à frente vão já indicar esse cenário de uma oferta mais enxuta, talvez, um outro cenário se desenhando para o mercado pecuário? Perfeito, é isso, é expectativa. O mercado futuro trabalha em cima de expectativa. Se a expectativa é que hoje nós estamos no fundo do poço e que a gente pode ter uma retomada dos preços num curto espaço de tempo, todo mundo já está colocando esse prêmio lá na curva futura. E aí a indústria pode fazer também esse serviço de ajudar com que esse ágio aconteça na bolsa. Para quê? Para que o pecuarista já utilize essa bolsa, já travando a sua margem antecipada e que ele já tenha um animal terminado lá para frente, né? Que essa é a função da bolsa, você garantir os preços antes dele acontecerem, ou seja, você garante a sua margem ou diminui o seu risco utilizando o mercado futuro. Nós estamos falando aqui, se o boi subir, ele não vai subir só R$ 5, ele pode bater 240 muito rápido, a gente não precisa ficar pensando que o boi vai acontecer isso ou não, é só a gente olhar para o mês de outubro hoje, e o mês de outubro já está batendo hoje na bolsa 245, 246 reais. A gente não precisa esperar chegar outubro. Pode ser que lá em outubro esse preço se concretize ou esteja acima? Sim. Pode ser que lá em outubro esse preço que nós estamos vislumbrando hoje aqui, 245, 246, seja muito bom, porque lá em outubro mesmo essa arroba vai estar mais barata, porque muita gente confinou o boi olhando esse mercado futuro de hoje, e lá na frente nós vamos ter um excesso de oferta em outubro? Pode também, né? Então, na verdade, a bolsa ela é uma expectativa do que pode acontecer, não quer dizer que isso vai acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? O pecuarista que está olhando a bolsa para fazer conta se ele vai fechar um boi no coxo ou não vai fechar o boi no coxo em cima desse preço da bolsa, tem que utilizar a bolsa. Porque o cara que vai colocar o boi na bolsa só olhando o preço da bolsa, vendo que tem margem, mas não usa a bolsa, lá na frente ele está indo para especulação, né? Ele pode estar mais do que isso ou muito menos do que isso. Um exemplo é o 2023, outubro de 2023. Não que um ano se repita, né? Igual, mas o outubro de 2023, ele chegou a estar em março de 2023 a 290. Durante agosto de 2023, o outubro estava valendo 200. E no fechamento exato de outubro de 2023, ele fechou a 240, né? Então, quando a gente tem um tempo muito grande até que esse mercado chegue naquele tempo real, tudo pode acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui até outubro, né? Mas o mercado futuro, ele é a única forma de você prever esse futuro e antecipar a sua venda, seja ele em valor fixo, seja ele em valor mínimo. Você pode hoje defender um outubro aí a 235, a 230 e ficar livre para ganhar se o mercado estiver acima. E pelo menos você dorme aí com uma margem garantida ou de 0 a 0, ou de uma margem menos mais 5%, seja como for,
para poder trabalhar o restante do ano mais tranquilo. E Gustavo, você tem visto o pecuarista buscando essas ferramentas e garantindo pelo menos essas margens esses patamares que você citou, garantindo pelo menos uma parte das suas margens, tentando mitigar um pouco dos efeitos dessa volatilidade que pode se repetir em 2024, como a gente viu em 2023? Sim, graças a Deus o que a gente vem olhando aí no mercado futuro é que o mercado futuro do boi ele vem crescendo ano a ano desde 2019, né? Desde o início aí da alta do boi gordo, né? Que é a novos patamares. Desde 2019 para cá a volatilidade do preço do boi aumentou muito, antes o boi subia de um em R$ 1, né? Então era uma arroba de 150, R$ 110, 1% sobre 150 é uma coisa, né? 1% sobre 220, 300, 340 é outra coisa. Então, a volatilidade ela aumentou muito. Antes o boi subia de um em um, hoje o boi sobe de 5 em 5. Então, o risco também do pecuarista dele estar com margem na produção e, de repente, do nada, ele vira negativo nessa margem desse animal confinado, é muito rápido, né? É o que eu te mostrei. Em abril, 240 Sim. de máxima, final de maio, 215 de 220 de máxima. Então, é onde está praticamente o lucro do pecuarista que está confinando o seu animal. Então, a parte boa é que o número de contratos em aberto vem crescendo. Hoje a gente está trabalhando aí dentro do mercado futuro com acima de 30 mil contratos, né? A gente trabalhava aí a perto de 20, 25 mil, até um pouco menos. Em alguns determinados momentos chegava até a 15, 16 mil contratos em aberto, isso é ótimo. E um cenário muito bom e um número muito bom, que até a gente estava falando no grupo esses dias, é que o número de opções que são essas questões de defesas de valores mínimos ou valores máximos, defendendo uma reposição, vem aumentando consideravelmente. Então, a porcentagem aí de um ano para o outro aí, ela é meio que, ela é muito expressiva e isso aí, tomara Deus, que seja aí uma utilização maior aí do pecuarista se protegendo aí. Logicamente que tem outras empresas, ou seja, fundos, frigoríficos que estão trabalhando nisso, mas eu acredito sim que o pecuarista também está olhando com mais carinho sobre esse tipo de contrato, porque é a única forma dele se proteger sem ficar culpando ninguém, né? Sem culpar frigorífico, sem culpar mercado, é a única forma dele poder também alavancar em questão de volume dentro da produção na propriedade. Sem dúvida. Gustavo, como é que ele está olhando para os custos de produção e quais são os sinais de alerta a que ele tem que estar atento nesse momento, quando a gente pensa principalmente o confinamento que já começa a trazer as suas primeiras projeções? O confinador aí, na verdade, ele vem ficando na mão de pessoas muito profissionais, né? Dentro do setor de nutrição, dentro da compra, dentro do custo diário. Então, os confinamentos menores de 500 cabeças, 1.000 cabeças, isso aí reduziu muito. Então, o tamanho é só a gente olhar o tamanho dos confinamentos hoje aqui no Brasil, né? De Boités, por exemplo, né? Então, são 30, 40 mil cabeças aí que estão saindo e esse pessoal aí é muito profissional em relação a custo, em relação a diária. E o pecuarista que tem 500 cabeças, 600 cabeças, 700 cabeças, hoje o que tem de profissional aí para poder ajudar é muito grande. Então, essa parte de nutrição aí eu não me preocupo muito, não. Eu acho que ainda o pecuarista ele é muito bom nisso aí. Eu tive agora um tempo aí rodando com um grupo de amigos aí no Texas, aí pela Universidade da Pecuária, e a gente vê aí que nós, aqui no Brasil, aqui nós não temos nada a desejar fora, né? Em relação ao que a gente vê lá fora, em relação à produtividade, em relação aos custos que a gente analisa, em relação à produtividade de animal por área. Isso aí a gente não tem nada a desejar. O que eu acho que a gente tem a desejar, pelo que eu vi lá em relação aos Estados Unidos e aqui, é a comercialização mesmo, é a porteira para fora, é a hora da venda. Né? A gente teve em confinamento lá de 70 mil, 80 mil cabeças, onde 100% era travado, né? Não tinha nada em aberto. Então, isso aí a gente nunca viu aqui no Brasil um negócio desse acontecendo. E o nosso tamanho, se a gente analisar 30 mil contratos em aberto pelo número do nosso rebanho, é um mercado infinitamente pequeno, né? Então, eu acho que o que falta mesmo para o pecuarista agora, a visão dele aí é mais da porteira para fora do que da porteira para dentro. Porque da porteira para dentro, todos eles são zootecnistas, são agrônomos, são veterinários até, dependendo do setor de cada um. Então, acho que o que fica aí para a gente evoluir nos próximos anos aí de uma maneira mais forte, porque o nosso mercado já é consolidado em relação a essas travas de mercado futuro, é o que a gente tem que mais aprender, na verdade, e mais chegar próximo, porque não é um bicho de sete cabeças. O que você tem dentro da propriedade na área técnica é muito mais complicado do que você aprender um mercado futuro seu aí para travar as suas margens
de produção. E isso vale para a gestão de qualquer atividade, não só a pecuária, né, Gustavo? Ao passo em que Com também certeza. os setores conectados, né, os mercados que são interligados ali, eles tiverem todos uma gestão melhor da sua comercialização, tanto para vender a produção quanto para adquirir seus insumos, os bons resultados eles vão acontecer num efeito cascata, né? Com certeza, é só a gente olhar aí o que que é o grão, né? O milho, a soja. O milho era menor que o mercado de boi gordo na bolsa aí. Hoje o milho é muito maior que o boi gordo na bolsa em questão de tamanho, de volume, né? Então, aonde chega o grão, a terra valoriza. Por quê? Porque o pessoal do grão ele está avançado, ele está produzindo para 2, 3 anos à frente, já está pensando lá na frente, está olhando o seu custo fixo, está olhando sua margem, ele já trava sua margem, independente de se vai andar mais ou não vai andar mais, ele já tem aquele custo definido, aquele objetivo definido de lucro. Já o pecuarista não, sempre quando o boi está subindo é a hora que ele não está olhando bolsa, é a hora que ele deveria estar olhando, Exato. quando o boi está subindo, para você poder travar pelo menos um valor mínimo considerável aí e que gera margem já no valor mínimo. É, então, o que falta para a pecuária ainda, eu acho só que é da porteira para fora, porque da porteira para dentro, nos últimos 10, 20 anos aí, a evolução foi brutal. Gustavo, para a gente finalizar, eu queria uma análise sua dessa devolução da medida provisória 1227, que mudava ali a condição do PIS/COFINS. A gente falava um pouco sobre isso também. Impactou ali o coração do mercado da soja, do mercado de milho, até o setor arrozeiro sentiu. Para as carnes não foi diferente, né? A Abrafrigo, no dia da MP, se posicionou. Como é que você vê a queda dessa medida trazendo um alívio aí para o setor produtivo? Os nossos comentários em grupo era que isso aí era impensável, né, acontecer. Se passasse um negócio desse, a gente já trabalhava como uma coisa assim que a bancada do agro, vamos dizer assim, iria trabalhar para que isso não ocorresse. Agora, se ocorresse, acontecesse isso, a gente sabe onde iria estourar, né? Logicamente, ia cair na mão do produtor repassando para outro e cada um repassando um para o outro esse custo. Ou seja, a gente ia ter um deságio em relação aos valores praticados no dia de hoje, né? O que não dá para a gente pensar num cenário desse hoje, ainda mais, imagina a pecuária, nós já estamos no fundo do poço, onde as margens já não são boas aí para um confinador, onde a margem, para quem não utilizou travas de mercado futuro, já estão trabalhando numa margem negativa nesse momento, com arroba entre 215 e 220, já é negativo. E aí você colocar mais um peso desse sobre as costas do produtor seria impensável, né? Então, nada mais é do que veio a consolidar e bater com a nossa ideia de que isso aí não passaria e, graças a Deus, por hora, não tem o mínimo cabimento disso aí caminhar para um lado positivo, né? Ocasionou algum prejuízo, alguma desorganização enquanto ela ficou ali, né, passeando entre os mercados e causando incertezas? Isso provocou alguma disrupção no mercado, Gustavo? Na parte de grãos, eu acho que foi maior, né? Então, Certo. o pessoal que precisava estocar, que precisava comprar, várias tradings fora de mercado comprando, isso aí sim, eu acho que impactou maior. Mas na área da carne ainda esse impacto não foi visível aí de sentir isso aí no valor da arroba. Tanto que a negociação que a gente tinha de valor da arroba, ela se manteve firme, mesmo sendo um valor baixo, mas não houve uma queda maior além daquele valor devido a essa notícia, né? Eu acho que o impacto foi menor. Eu acho que o impacto seria, a gente sentiria se isso passasse de fato, né? Aí a gente iria ver como iria comportar. Mas nesse meio tempo aí, em relação a preço e valor da arroba, a gente não sentiu tanto como sentiu esse pessoal do grão, não. Certo. Gustavo, quero muito te agradecer pela companhia nessa quarta-feira. Importante análise da Radar Investimentos aqui para a nossa audiência, para a audiência que acompanha assiduamente, né, o caminhar do mercado do boi gordo para tomar suas decisões, para fazer ali né, os seus aprimoramentos de gestão. Obrigada mais uma vez. É sempre um prazer receber você por aqui. Obrigada. Eu que agradeço sempre o convite. Um abraço a todos e um bom dia. Um abraço, bom dia, bom trabalho para você. Gustavo, até a próxima. Até mais. Senhoras e senhores, conosco então Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos, nos trazendo aí as boas notícias, né? O mercado do boi gordo vai testando então este movimento de recuperação, vai desenhando, encontrando espaço para essa retomada, e foi o que o Gustavo falou.
Pontualmente no estado de São Paulo, nós estamos falando de uma recuperação ali da ordem de R$ 5 por arroba. E isso tende a se espalhar pelo estado, vai alcançando mais espaço e vai ganhando mais força. Como ele falou, são baixas ou altas que vão acontecendo de 5 em 5 reais. Então, esses primeiros sinais já aparecem. A B3 já dá um pouco mais de clareza também sobre esse movimento. Os vencimentos mais alongados já estão mais altos do que os vencimentos mais curtos. E hoje é mais um dia de avanço para os futuros do boi gordo negociados no mercado futuro brasileiro. Vamos ver como é que estão essas cotações nesse momento. Números na tela para você acompanhar. Bom, para o junho são R$225,30 por arroba, uma alta de 1%. Julho, R$234,15, subindo 1,01% na B3. Agosto, R$236,80, 1% de alta também. E o setembro é quem mais sobe agora, com 1,23% de alta, R$ 239,30. O indicador CPEA ontem fechou o dia com R$ 216 por arroba, uma pequena alta de 0,09%. Atualização ao final do dia de hoje aqui no Notícias Agrícolas e informações sendo atualizadas para você a todo momento. Então, senhoras e senhores, mercado de boi gordo atualizado para você. Na sequência tem o programa Tempo e Dinheiro com João Batista Olive e depois, no final da tarde, a programação do Notícias Agrícolas continua por aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.